No vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações da CCR. É uma empresa que não tem ficado tanto no radar do investidor, mas tem apresentado melhora dos seus indicadores operacionais. Vamos conferir aí os dados da sua última divulgação de resultados e avaliar os principais números da empresa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando então o nosso vídeo, normalmente a gente dá uma visão geral da empresa, né? Essa é a distribuição dos principais acionistas, a Soares Penedo tem a maior participação junto com o grupo Mover. Itaúsa e o grupo Votorantim têm uma participação relevante na empresa também. Esses são os principais acionistas dentro do controle da CCR. Dando agora uma noção da empresa, né, ela apresenta aí mais de 3.600 quilômetros de rodovias administradas, mais de 3 milhões de passageiros transportados por dia em 189 quilômetros de trilhos administrados pela empresa, quase 43 milhões de passageiros transportados nos aeroportos. Tem também quase 5.000 quilômetros de cabos de fibra ótica. Então essa é uma visão geral, uma empresa aí de 28 bilhões de reais no mercado, listada na B3. As principais áreas da empresa, né? Destaque para rodovias, mobilidade urbana e aeroportos, né? Então a gente tem na área de rodovias diversas concessões. Evidente, a mais famosa delas, a Rio-São Paulo, né? Rodovia Dutra, é uma concessão da CCR. Dentro da área de mobilidade urbana, temos aí as barcas, né, que fazem o transporte do Rio de Janeiro a Niterói, o VLT Carioca Metrô na Bahia, né? Então são alguns exemplos aí da, das áreas de mobilidade urbana administradas pela empresa. E aeroportos, eles têm participação também em alguns aeroportos, o destaque é o aeroporto de Pampulha, da Pampulha, em Belo Horizonte, né, e o BH Airport, que é o aeroporto de Confins, também tem uma participação relevante da CCR. Então, dá uma visão geral da empresa, as principais áreas de atuação e como ela se organiza. Agora temos os dados financeiros. Começando aí com os resultados anuais, a gente observa um crescimento bastante importante nas receitas, né, EBITDA e lucro líquido da empresa. Detalhe que 2020 foi um ano evidente aí que a empresa sofreu, né, com as restrições, mas 21 e 22 a gente tem um aumento significativo dos resultados. E aproveitando, deixe aqui nos comentários, né, você já investiu alguma vez em CCR? Você é investidor de CCR? Deixe nos comentários para a gente acompanhar e ver o nível de interesse na empresa, né? Comparando agora os resultados trimestrais, né, dos segundos trimestres dos últimos 4 anos, a gente observa também 23 com aumento da receita, mas uma pressão maior de custos, né? Então a gente já vê aí que o lucro apresenta aí um patamar semelhante ao patamar de 2022, mesmo com aumento importante aí percentualmente na receita. E abrindo as áreas responsáveis por esse resultado, a gente observa, dentro daquelas três principais áreas, a área de rodovias é responsável por quase 70% do total, sendo a principal fonte aí de receita da empresa. A mobilidade urbana fica com quase 20% e 10% com os aeroportos. Analisando o histórico de 10 anos de pagamento de dividendos, a gente observa que até 2019, 2020, né, a empresa vinha num ritmo de pagamento um pouco mais elevado de dividendos. Depois, em 21, 22, ela acabou reduzindo esse patamar, principalmente por conta do resultado de 2020, que foi um resultado bem negativo para a empresa. E agora a gente observa aí que 22 fechou com um
um resultado bastante importante e provavelmente há de se esperar que a empresa retome aí o pagamento de dividendos e consiga aí distribuir parte desse lucro para os acionistas. A dívida da empresa, que estava estável até 2021, apresentou um aumento, então 2023 ele fechou num patamar aí de mais de 30 bilhões de dívida bruta, ligeiramente acima de 20 bilhões em dívida líquida. Então, houve um aumento nos últimos 2 anos em relação àquilo que a empresa vinha praticando. E também a empresa se expandiu, né? A gente teve aumento do valor patrimonial da empresa também em 22 e 2023. E no gráfico de fluxo de caixa a gente percebe claramente, né? Começando aí pelas atividades operacionais, que são basicamente os resultados operacionais da empresa. 2022 ele apresentou um aumento, né? Então 21, 22 vinha nessa tendência de aumento. As atividades de investimentos, que são essa linha dourada ali, né? Em 2021 tem uma saída muito forte de caixa, então frutos dos investimentos que a empresa fez, né? E para financiar esse investimento, a empresa recorreu ao aumento do seu patamar de dívida, que em 2021 ficou no positivo ali, a linha cinza, que basicamente é a empresa tomando empréstimos para conseguir fazer frente aí aos seus novos investimentos. Então foi esse movimento que fez com que a empresa aumentasse a dívida em 22 e também acabou, por certa forma, aumentando o patrimônio líquido da empresa. Já nesse histórico recente, a gente observa aí que os múltiplos da empresa, né, sempre foram negociados a patamares bastante elevados. A gente tem aí na casa de 40 vezes o lucro, né, até janeiro de 22, depois caiu significativamente com um lucro importante e agora 23 ela está na faixa aí de 20. E abrindo os resultados, né, os indicadores, em comparação com a Eco Rodovias e a Triunfo, que são duas empresas de área semelhante à CCR, né, que atuam na mesma área. A CCR é a empresa que está pagando mais dividendos, 2,7, apesar de ter os múltiplos mais elevados. Então, relação preço-lucro, PEBIT, PSR, PVP, a gente percebe aí que estão em patamares mais elevados, né? PVP praticamente empatado com a Eco Rodovias. Em compensação, uma empresa que entrega resultado também, né? A margem EBIT e margem líquida, tem um resultado melhor do que a Eco Rodovias, né? Já o ROI, o patrimônio da Eco Rodovias é ligeiramente menor, proporcionalmente menor, o ROI fica um pouco mais elevado. Então essa é uma visão geral aí dos principais números da CCR. Neste gráfico a gente tem 10 anos de evolução do preço da ação, aí tem um resultado interessante que a gente pode observar, né? A gente vê que a ação da CCR ela sempre fica negociada dentro de uma determinada faixa, mais recentemente entre 10 e 15 reais, né? Até 2019 ela chegou a avançar ali para casa de 20 reais, mas é interessante que ela vem lateralizando aí há 10 anos, então é uma ação que não apresenta grandes valorizações para o investidor, né? Comparando com o cálculo do valor intrínseco pela fórmula de Graham, a gente observa aí que com um resultado bom fechado no ano de 2022, a empresa até ficou negociada abaixo aí do seu valor intrínseco, mas elas têm a tendência de ficar oscilando ligeiramente acima aí do valor intrínseco, exceto o ano de 22, a gente está aí na casa de R$ 10 aproximadamente. E lembrando que essa não é uma recomendação de compra ou venda de ações, né? Apenas informações adicionais que podem ajudar nos seus estudos. A gente traz ali as projeções dos analistas para as ações, né? Então a gente tem aí uma projeção até otimista para os próximos 12 meses, a ação negociada ligeiramente acima de R$ 12 e na média ali um pouco acima de 16, podendo chegar até quase 19 na visão mais otimista e 14 na mais pessimista. E a gente tem aí uma recomendação de compra por 82% do
dos analistas da ação. E vamos trazer agora algumas informações adicionais que a empresa apresentou na sua divulgação de resultados. Trazendo agora os resultados por cada uma das áreas, a empresa enxerga uma forte recuperação na demanda. A gente tem especialmente em aeroportos, né, o crescimento foi bastante significativo, um crescimento percentual bastante elevado. Então, a empresa identifica ali a retomada das viagens, né, e mobilidades das pessoas, seja entre cidades ou até na área de mobilidade dentro da própria cidade, né? A gente tem apresentado pela empresa, né, a avaliação dela dos seus custos, né? Então ela coloca aqui principalmente as obras de melhoria na Via Oeste, que não apresentam ganho econômico, então foi sinalizado aí como uma despesa, né? A depreciação e amortização relevante e alguns custos de manutenção e despesas antecipadas. E com isso aumentou aí significativamente o custo total apresentado pela empresa na última divulgação de resultados. O lucro líquido com isso, então, né, a gente sai do EBITDA de 1,7 bi, com depreciação, um resultado financeiro bastante relevante de 800 milhões, e depois impostos, né, o lucro chega a 270 milhões de reais. É importante ficar atento que esse custo financeiro bastante elevado, né, se deve principalmente à sua dívida. Então a gente tem aí um impacto relevante no resultado da empresa. A empresa também tem investido mais em relação ao que ela apresentou no segundo trimestre de 22, né? A gente percebe ali que saiu de 450 para quase 1.400 os investimentos, e praticamente o primeiro semestre de 23 está aí bem próximo do que ela investiu o ano todo em 2022. Então a empresa ela está numa tendência de expansão, buscando novos investimentos e para manter aí toda essa estrutura que ela obtém concessão, né? Então essa é uma visão geral aí do que a empresa tem apresentado. E vamos falar agora das notícias recentes da empresa. Então, começando aí com a busca por eficiência energética, né, nas novas concessões. A empresa tem adotado essa linha do ESG, né, buscando aí fontes de financiamento. Eles estão buscando testar hidrogênio verde no país para movimento de trens, né? Então, a empresa tem atuado muito, né, nesse sentido. O Santander, né, veio pista livre para eco-rodovias e CCR, então é uma área que o Santander está entendendo aí que nas novas concessões essas empresas podem ter vantagens. E a CCR fechou um acordo com a TIM para levar 4G aos trechos da Via Dutra e da rodovia Rio Santos. Então, uma parceria buscando disponibilizar sinal de celular aí nos pontos cegos aí dessas rodovias. E com isso chegamos ao final aqui, vamos apontar os pontos positivos e negativos de investimento nas ações da CCR. Do lado positivo, a gente tem uma empresa com crescimento de receitas e crescimento de lucro também nos últimos anos. A margem é melhor do que outras empresas semelhantes, a empresa já está enxergando melhoria dos seus indicadores operacionais e tem atuado um pouco aí nesse apelo de ESG, buscando aí, evidente, linhas de crédito que possam ser benéficas para a empresa aí com essa pegada, né? Do lado negativo, a gente tem uma dívida crescente, ou seja, a empresa está investindo bastante, então devemos ter aí um patamar de dívidas crescente. A queda do pagamento de dividendos nos últimos anos, né, principalmente os 2 últimos anos.
a empresa está com múltiplos altos no momento e o preço acima do seu valor intrínseco, e a empresa, por conta da sua dívida, tem apresentado um custo financeiro relevante. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.